Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um momento crítico para Bitcoin e Ethereum. Estamos diante de cenários extremamente importantes e eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo e o que pode acontecer se os rompimentos que são iminentes se confirmarem. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um de novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Também já faço um pedido quanto a altcoins. Você quer que eu analise alguma altcoin? Se a resposta for sim, comente. Coloque nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. Pois bem, Bitcoin acelerando neste começo de semana e estamos diante do rompimento da linha de tendência de baixa. Momento importante, uma vez que esta linha de tendência de baixa vem pressionando o preço do Bitcoin desde o seu topo histórico. Este é um momento crítico e nós falamos sobre ele no vídeo de ontem. Detalhamos tudo sobre esta linha de tendência de baixa. E hoje pode ser o primeiro dia de demonstração de força real caso a gente feche acima desta linha em vermelho. Mas você sabe, não adianta nada a gente ver um rompimento neste momento e o mercado devolver tudo nas próximas horas. Então, o primeiro movimento temos que acompanhar. Fechamento do dia, 21 horas horário de Brasília, acima da faixa de 89 mil dólares. De preferência, este é o primeiro movimento. Se nós tivermos este movimento hoje, amanhã precisaremos de um rompimento confirmado. O que eu quero dizer? Não adianta nada vermos um movimento como este, parece rompimento, e não se confirma. Então nós temos que olhar para a linha de tendência de baixa e, sim, fechar o dia preferencialmente acima de 89. Se fechar acima de 90, melhora muito, porque a gente tem um topo descendente aqui em 90.400. Mas para amanhã precisaremos de um fechamento diário acima das máximas do dia de hoje. Então, primeiro passo, fechar acima de 89. Segundo passo, fechar acima da máxima do dia de hoje. Se for 90.500, tem que fechar amanhã acima de 90.500. Opa! Tivemos o fechamento em 90, amanhã em 92. Isso nos coloca diante de uma aceleração para o Bitcoin? Não. Por quê? Porque a gente também precisa de um pivô de alta. Pivô de alta. O que é o pivô de alta? Uma tendência de baixa, ela é formada de topos, fundos, topo descendente, fundos mais baixos e aí por diante. Essa é a formação de uma tendência de baixa. Quando a gente vai inverter a tendência, e eu estou falando da tendência de curto prazo, porque a tendência macro, a tendência mensal segue de alta, fazendo com que a gente mantenha o bull market. Bull market é tendência macro de alta. Mas para uma inversão de tendência, nós temos que formar um pivô de alta, ou seja, a gente precisa de um movimento positivo vencendo o topo anterior. Tem o movimento de vitória em relação ao topo anterior, já aumenta a probabilidade de buscarmos um fundo ascendente e aí sim renovar máximas e acelerar. Então, o rompimento de uma linha de tendência de baixa, vamos mostrar tudo aqui. De uma linha de tendência de baixa é a primeira fase. Nós estamos aqui. Para que a gente tenha maiores acelerações, considere sim que o Bitcoin tem espaço para buscar novos desafios. A gente precisa fechar acima desta área, acelerar,
fechar acima do último topo descendente e aí sim formar um fundo ascendente, o que abrirá espaço para novas altas. Uma tendência clara de curto prazo de alta. Então, para que isso aconteça de forma prática, fechar o dia acima, fechar ao longo dos próximos dias acima de, lembra? A gente falou sobre isso nos últimos dias, 95 mil dólares. Fechou acima de 95 mil dólares, maravilha! Tendência micro vira de alta, o que pode sim nos levar a faixas superiores. E aí sim a gente vai testar aquelas áreas que a gente comentou algumas semanas atrás. Qual é o ponto mais importante quando nós temos uma correção no gráfico mensal? A gente tem a base de preço mensal e a gente vai olhar para o possível topo descendente ou uma faixa de desafio vencido. E aí eu falo daquela área, que é a área de retração de Fibonacci, do topo ao fundo, vencer 108 mil dólares é vital, porque descaracterizaria todo o movimento de baixa, com bandeiras de baixa, ou até um movimento ainda contínuo de baixa. Então a gente tem 108 mil dólares como desafio. A gente tem também a média de 200 dias. Tá? Então a gente tem a média de 200 dias, ela está hoje em 107.700, é uma área importante, é uma resistência que sim, a gente tende a enfrentar em uma definição de bull market, bear market. A gente também tem a faixa semanal da média de 50, ou seja, a média de 50 semanas, ela tende a ser testada. Falamos também das bandas de bull market. Então, a gente tem desafios, não é? Tivemos um pivô de alta, vamos à lua, vamos a 180 mil dólares direto. Não, a gente tem desafios, mas a primeira pernada para acelerações será fechar o dia acima de 89. Estamos em 89.200 no momento que eu estou gravando. A gente tem mais horas para o mercado demonstrar força. Demonstrou força, maravilha. A gente vai olhar para essas confirmações de rompimento e aí sim o pivô de alta. Falhou nesta área, eu já mostrei aqui para você, falhou, fechou o dia negativo, a gente volta para a tendência de baixa e a gente abre espaço sim para buscar este ponto, 80 mil dólares, perfeito? Então é paciência, nesse momento é paciência, mas a gente está demonstrando a primeira movimentação de força para o Bitcoin. E uma vez que a gente se movimenta no Bitcoin, a gente acaba sim tendo um farol, um direcionamento. E quem acaba seguindo, é óbvio, todo o mercado. E quem é o termômetro do risco? É o Ethereum. E a gente tem que olhar para o Ethereum, por quê? Porque se o Bitcoin trouxer um rompimento confirmado, a maior probabilidade será que o Ethereum faça esse movimento posteriormente. E a gente tem o Ethereum no mesmo cenário. O Ethereum está mais forte do que o Bitcoin. O Ethereum não perdeu os fundos semanais anteriores. Tá? A gente pode olhar para o semanal aqui, ó. A gente teve fundo, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Então, no gráfico macro a micro, o Ethereum está mais forte. Mas, para que o Ethereum tenha esse rompimento e aumente a probabilidade de buscar faixas superiores, a gente precisa dessa confirmação para o Bitcoin. Então, o Bitcoin está, como sempre, comandando e o Ethereum está aguardando. Se o Bitcoin começar a romper confirmadamente, a maior probabilidade é que o Ethereum acompanhe junto, logo de cara, não necessariamente. Mas a tendência é que o mercado de risco acompanhe. E se o Ethereum acompanhar, a aversão ao risco se afasta, temos propensão ao risco, porque o Ethereum é o termômetro do risco, e aí as altcoins podem sim se beneficiar posteriormente.
Então é um movimento em cadeia que começa com o nosso amado Bitcoin. Vamos acompanhar de perto tudo o que está acontecendo e eu trarei atualizações justamente sobre este movimento lá na nossa comunidade no Telegram. Para você participar, clica no segundo link da descrição. É totalmente gratuito. Tem sites, análises, atualizações e muito mais esperando por você. Conto com a sua presença. Então, qual é a nossa atenção hoje? Fechar acima de 89. Quanto mais alto fecharmos no semanal, na verdade no diário, maior é a probabilidade da gente visitar faixas superiores. Vamos dia após dia, eu trarei atualização por atualização para que a gente veja essas confirmações. Eu sei que muitas das vezes esses movimentos acabam testando a paciência, mas não existe um bom investidor sem paciência. Investidor que realmente ganha dinheiro é investidor paciente. Por quê? Porque o investidor está focado no médio a longo prazo. Então preste muita atenção no que nós estamos acompanhando. Lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, com base em estudos históricos, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.